Mulheres abençoadas, sejam todas bem-vindas em mais um encontro do nosso devocional diário Edificando Vidas. Sejam todas bem-vindas, vai chamando aí a sua amiga, vai chamando aí a sua colega, posta aí nos grupos que já estamos online, já estamos aqui esperando, aguardando cada uma de vocês para o nosso bate-papo de hoje. A palavra de hoje, ela é bem interessante, é sobre o poder da confissão. Então já avisa aí para sua amiga que hoje vamos falar sobre este assunto que é muito importante e é uma das disciplinas espirituais que a gente precisa estar fielmente adotando elas para podermos termos um bom crescimento espiritual. Amém? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita neste momento que você chegou aqui juntinho com a gente, se inscreva no canal e clica aí no sininho, porque todas as vezes que a gente postar ou entrar ao vivo, você vai ser comunicado, você vai ser avisado e você pode vir estar participando com a gente. Amém? Então, todo mundo já está com as suas Bíblias, apostos, todos já estão assim prontos para podermos começar a palavra de hoje. Inicialmente, vamos começar com a nossa oração, né? A nossa oração, aquela que vai fazermos perceber sobre a palavra. Vamos estar discutindo hoje neste assunto. Então, que o Espírito Santo venha abrir os nossos corações, venha abrir o entendimento. É Ele que é nosso ajudador, é Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a aprender, a discernir a palavra e nada mais, nada menos que discernir também as disciplinas e ensinar-nos a sermos disciplinados com as disciplinas que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente vai amadurecendo, não é mesmo? Então, o poder da confissão é algo muito importante para quem quer um crescimento espiritual, para também podermos fechar portas, né? Onde o inimigo não vai poder estar adentrando por essas portas por não confessar. A confissão é muito importante porque se você peca, se você erra e você começa a guardar aquilo dentro de você, se você não expõe, não coloca para fora, não se arrepende, esse pecado, ele não tem como, ele vai ficar guardado ali dentro de você e vai ser como se fosse uma brecha. Você vai estar deixando uma porta entreaberta para que o inimigo, em qualquer circunstância, qualquer oportunidade, ele possa estar usando dessa não confissão de pecado para poder estar te atacando, para poder estar fazendo algo, influenciando e até mesmo trazendo algum tipo de prejuízo na sua vida, porque a palavra diz que devemos confessar os nossos pecados. A palavra diz que devemos nos arrepender dos nossos pecados. E se você não confessa, se você não fala, não declara com alta voz para o Senhor que você pecou, que você errou, que você está triste, que você está arrependido por esse pecado, o arrependimento é que vai trazer o perdão do Senhor para nossas vidas. Se a gente não arrepende, como que o Senhor vai nos perdoar? Se a gente não está arrependido, não é mesmo? Então é este o assunto que nós hoje vamos abordar, né? E vamos orar para que o Senhor venha nos trazer mais discernimento, nos dar direcionamento e nos ensinar, né? Porque estamos aqui para sermos ensinados pelo Espírito Santo. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais essa tarde, quero te agradecer por mais este momento, Senhor, onde nos encontramos aqui nesse devocional diário, onde essas mulheres são ávidas, buscando por aprender mais de Ti, Espírito Santo, porque queremos aprender de Ti. Queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine, porque Jesus disse que iria enviar o nosso ajudador, que iria enviar aquele que iria nos consolar, que ia nos ensinar. Por isso, Espírito Santo, nos colocamos à tua disposição. Queremos aprender mais, Espírito Santo, sobre essa disciplina. Queremos aprender mais sobre o poder que a confissão pode estar trazendo para nossas vidas. Queremos aprender, Espírito Santo, o valor da confissão que foi escrita, que foi falada na palavra, que está lá na Bíblia. E se está na Bíblia, tem valor, Espírito Santo. Então queremos aprender de Ti, queremos ter o discernimento, queremos ter o direcionamento para quem iremos fazer essa confissão, Espírito Santo, porque sabemos que tem a pessoa apropriada da qual a gente pode estar fazendo essa confissão. Sabemos que podemos confessar por Pai, devemos confessar por Pai, mas algumas circunstâncias devemos também ter um irmão, ter alguém do qual temos que confessar. Então, que o Senhor venha nos direcionar para este irmão, para esse pastor, para esse mentor, para essa pessoa que o Senhor nos mostrar que temos que falar, abrir o nosso coração dos nossos pecados, dos nossos erros, e através dessa pessoa, Espírito Santo, o Senhor nos falar, nos disciplinar, nos direcionar e nos ajudar a não errarmos novamente. Amém? Em nome de Jesus, agradecemos, Espírito Santo, e estamos à sua disposição. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para aprendermos mais de Ti, para aprendermos mais dessa palavra, dessa disciplina que é espiritual e que vai nos trazer o alimento, que vai nos alimentar espiritualmente. Em nome de Jesus, já agradecemos pela aula, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, todas estão com a Bíblia de vocês, todas estão aí com os caderninhos. Estou aqui abrindo aqui o slide, porque a gente vai precisar estar dando uma olhada aqui nos slides que foi preparado. E a nossa espada não pode faltar, né? A nossa espada não pode faltar, porque juntamente com os slides vamos estar consultando algumas referências. Então, coloca sua Bíblia aí também do ladinho para a gente estar juntos consultando o que temos aqui. Amém? Para você começar, você pode abrir em João, 1 João 1,9, 1 João 1,9, vai ser uma das referências que nós temos aqui listado, tá bom? Então, 1 João 1,9, você pode estar abrindo, para você estar olhando. Vai ser uma das referências que a gente vai estar falando. Você também pode estar abrindo, já marcando aí na sua Bíblia, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 também vai ser citado como uma das referências aqui do nosso estudo. Então, vou estar deixando depois fixado lá aqui no link do grupo, aqui, fixado aqui, as referências que foram estudadas também, tá bom? Mas eu queria que vocês acompanhassem aí, quem conseguiu abrir, achar aí, faz um sinalzinho aqui, quem é que já conseguiu encontrar. Referência 1 João 1,9,
Provérbios 28, 13. Olha só, 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui fala em 1 João 9 que se nós confessarmos, nós abrirmos o nosso coração e falar dos nossos pecados e abrir a respeito dos nossos pecados, Deus é fiel. Deus é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Jesus é nosso advogado. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Mas não é porque ele morreu por causa dos nossos pecados que nós temos que andar pecando e deliberadamente e não confessarmos esse pecado. É certo que aquele que conhece a palavra, aquele que é nascido de novo, assim como diz na palavra, ele não peca. Não é que ele não vai pecar, a gente peca todos os dias. Mas esse sentido de ele não peca aqui quer dizer que a gente não vai andar em pecados, aqueles pecados que a gente já confessamos antigamente, a gente não vai ficar repetindo eles, porque a gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos mostra toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, toda vez que a gente dá uma má resposta, quando a gente trata mal uma pessoa, o Espírito Santo na hora, ele vem nos alertar que aquilo não foi bom, aquilo foi errado. E a gente que tem o Espírito Santo, é muito lindo isso, quando ele nos alerta, porque ele nos alerta dizendo, precisava ter sido dessa forma, na hora. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Às vezes a gente faz alguma coisa e na hora o Espírito Santo, acaba aquela situação que você vai sair e o Espírito Santo fala, não foi certo, está errado. Na hora o arrependimento vem nos nossos corações, na hora a gente fica assim, nossa, realmente eu não precisava ter feito daquela forma. Nossa, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Pai, porque eu errei. Eu agi de uma forma que não precisava. Eu agi na carne. Me ajuda a mortificar mais a minha carne. Me ajuda a andar mais em espírito, a vigiar mais. Então, sobre isso, 1 João fala que ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. E como a gente tem o Espírito Santo, e paralelamente, progressivamente, a gente começa a nos vigiar, a gente começa a nos conter mais com as palavras, com as atitudes, com as ações, porque a gente sabe que a gente entristece o Espírito Santo, a gente sabe que a gente acaba fazendo algo que o Espírito Santo não vai achar legal da gente ter feito e vai nos alertar, isso não está certo, não precisava ter sido dessa forma, você poderia ter agido de outra maneira. E Provérbios 28, 13 fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então aqui é muito linda essa questão, porque o Senhor nos alerta porque na verdade o Senhor já sabe quando erramos, quando pecamos. O Senhor vê tudo. E é bobagem da gente, a gente querer esconder isso dele, querer não colocar isso em nossas orações quando nos entramos
na presença dele e colocar: Senhor, hoje eu errei, hoje eu pequei, hoje eu fiz isso que eu entristeci o Espírito Santo, eu não queria agir dessa forma, mas eu agi na impulsividade, eu agi na carne. Então, quando você chega para ele e fala, você age com são duas vertentes aqui. Você chega diante do Senhor, o Senhor vê que seu coração realmente está contrito, está arrependido. Você já chega diante dele e confessa. Ele já sabe, mas ele se alegra quando você percebe que errou e confessa e pede a ajuda dele, pede a ajuda do Espírito Santo para poder estar andando numa nova direção, para poder estar consertando isso. E então é uma parte que ele se alegra quando nós chegamos e não deixamos nada encoberto, porque ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas imperfeições, e esconder isso dele é bobagem, porque ele já viu, ele já sabia que a gente ia errar mesmo antes da gente errar. Então, a forma que você chega diante dele ali, quando você entra para o seu quarto e fecha a porta do seu quarto e começa a falar para ele, isso traz uma intimidade, um estreitamento de relacionamento entre eu e o Senhor, entre você e o Senhor, o Pai, né? O nosso Abba Pai. Então isso começa a trazer, a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai. E a outra vertente que eu disse é o seguinte: porque o inimigo, ele fica ao nosso derredor. O inimigo fica ali, rodeando, esperando a gente errar, esperando a gente escorregar. E se a gente oculta isso do Senhor, se a gente não confessa, se a gente não coloca isso e nos entristecemos e nos contristamos e nos arrependemos verdadeiramente, isso pode ser usado, isso com certeza vai ser usado pelo inimigo em algum momento em nossas vidas. O inimigo só pode nos atacar, só pode agir contra nós se a gente tiver alguma brecha, alguma porta aberta, dar algum motivo para que ele haja conosco. Se a gente erra e chega diante do Pai e diz: Pai, eu errei, eu fiz errado, eu não consegui me conter. O Pai está ali para nos perdoar, como diz aqui. Ele vai estar pronto aqui para nos perdoar. Ele vai estar pronto para poder nos purificar deste pecado. E todo aquele que confessa, todo aquele que não guarda, não encobre as suas transgressões, ele prospera. Ele prospera, não somente na vida financeira, mas ele prospera no relacionamento com o Senhor, ele prospera ali junto com os irmãos em relacionamento, porque aquele que peca, ele acaba de alguma forma querendo se esconder, ele fica tentando encobrir a transgressão, o pecado. Ele tenta, até para de conversar, ele até para de se relacionar ali na igreja com as pessoas por medo de deixar escapar alguma coisa, por medo de deixar algo escapulir e as pessoas descobrirem desse pecado. Mas se a pessoa abre, se a pessoa conta, se a pessoa se expressa, se arrepende, não vai ter condenação, não vai ter como inimigo te condenar, não vai ter como o inimigo te acusar, né? Se você já declarou, se você já falou que errou, se você já pediu perdão para o Senhor, já pediu perdão para a pessoa da qual você errou, o inimigo não vai usar isso como uma carta na manga, vamos dizer assim, para poder estar te acusando, para poder estar de alguma forma te atingindo. Não é que você vai confessar, não é que você vai e vai ficar tudo bem. Há pecados,
há transgressões, há iniquidades que vão trazer consequências, que vão trazer algum tipo de consequência, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós já estamos livres da morte eterna, porque o Jesus Cristo já levou os nossos pecados, carregou todos os nossos pecados que nos levaria à morte. Mas se você, dependendo do tamanho, da cor, do que foi feito, você tem que ficar ciente que o Senhor perdoa, mas há consequências que esse pecado pode estar trazendo futuramente. E você vai estar passando por isso, mas você não vai ser acusado, você não vai ser. Você vai estar livre, você vai estar ciente que você realmente errou, que você se arrependeu, e o Senhor vai estar te ajudando a passar por aquilo também. Amém? Tiago 5,16 também tem uma passagem que, se você quiser estar abrindo aí ou anotando a referência para você estar olhando depois, abre aí rapidinho para nós. Tiago 5,16. Em Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, como eu disse, o Espírito Santo vai estar lhe dando direcionamento para quem você vai poder estar levando o pecado. Às vezes, você está ali confessando para o Senhor e o Espírito Santo vai falar: vai lá e confessa para o presbítero, vai lá e confessa para aquele irmãozinho, vai lá e confessa para o pastor, vai lá e confessa para aquele profeta. Ele vai te conduzir, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar para quem você vai confessar o pecado. Tem certos pecados que ele vai te direcionar para que você o faça a alguém. E quando você vai atrás dessa pessoa, quando você vai e se coloca ali diante daquela pessoa e diz: irmão, eu quero te confessar que eu pequei. Podemos conversar? Você pode ouvir? Você pode me ajudar a orar comigo? Porque é bíblico. Isso nós temos que tirar também certas reservas do nosso coração, certas atitudes de não querermos confessarmos isso para alguém e queremos somente ficar ali diante do Senhor. Ele é o único suficiente para poder nos perdoar. Ele é o único que nos perdoa. Mas é bíblico também quando ele diz que devemos procurar alguém, devemos procurar confessar uns aos outros, alguém que você tem confiança, alguém que você consegue se abrir e dizer: meu irmão, eu errei, eu vacilei, eu pequei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou tão arrependido, estou tão arrependida, eu não queria ter feito isso, eu não queria que acontecesse dessa forma. E a irmã, o irmão que tiver ali, que você estiver confessando, lembrando que mulher confessa para mulher, homem confessa para homem, tá bom? Então, eu estou falando aqui irmão e irmã, porque eu sei que vai ter também irmãozinhos, eu sei que vai ter sacerdotes aqui assistindo essa live. Então, para não ficar somente uma coisa feminina, o nosso grupo é somente de mulheres, mas como está aqui no canal, eu sei que tem homens também que assistem, que ouve. Então, por isso que eu estou falando, irmão, irmã, mas lembrando que irmã confessa para irmã e irmão confessa para irmão. Amém? Então, se você peca e o Espírito Santo te direciona, então você vai naquela irmã, naquela pessoa que você tem confiança, na pastora, na diaconisa, alguém ali que você tem mais afinidade, e chama ela e conta e pede ela para orar com você. Ela ora pedindo para que o Senhor venha perdoar, venha aliviar o fardo, que venha tirar o peso daquele pecado,
porque também muitas das vezes a gente confessa o pecado, a gente sabe que o Senhor nos perdoa, mas às vezes a gente não nos perdoa. Então, devemos ter também a consciência de que o perdoar também tem que partir de nós. Nós também devemos nos perdoar pelos erros, quando a gente confessa tudo, e não carregar, mesmo você confessando o pecado, mesmo você ali em oração, confessando para o Senhor, confessando para o irmão, ele orando, e tem muita gente que ainda vem carregando pecados, carregando a culpa, carregando aquilo ao decorrer, ao longo da vida, ao longo dos anos, se martirizando, não se perdoando. Se o Senhor já nos perdoou, a gente também tem que deixar para trás, porque o Senhor diz que já não lembra mais, foi julgado no lago do esquecimento. Então, se você não se perdoa, isso está sendo arma, isso está sendo munição para o inimigo estar utilizando contra você. Amém? Então, Tiago 5,6 fala que a gente devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E você que às vezes é procurado por alguém para poder ouvir a confissão, gente, confissão é algo particular. A gente não sai contando confissão de um irmão para o outro. A gente não sai contando confissão de uma irmã para outra. A gente não comenta, a gente não fofoca. Isso é fofoca. Então, ela confiou em chegar até você, ela confiou em chegar e te contar uma peculiaridade, um erro, um deslize. E se você sair contando para um e outro, é uma quebra de confiança, é uma quebra de princípios, porque confissão é algo secreto, é algo que o Senhor pediu para que buscasse alguém de confiança para que ela fizesse isso. Então, se a pessoa se um irmão vem, confessa, e logo, quando ela chega na igreja, todo mundo já está no xixi, ela fez isso, ele fez isso é errado, isso é feio, isso é antiético, amém? Então, não se usa de confissão dos outros para falar, não se usa falar daquilo que o outro traz para você, ainda mais em confissão. A gente não fala nem aquilo que a pessoa comenta com a gente, se alguns assuntos a gente nem pode estar comentando, porque se está conversando só com você ali, significa que ela confia em você e que ela espera que você não esparrame aquilo que está falando com você. Ainda mais quando ela chega e fala que vai confessar um pecado, que vai confessar alguma coisa um deslize dela. Amém? Então, só para deixar claro para vocês que o pecado, todo mundo está sujeito. Então, se você for olhar com julgamento, a palavra diz que a gente tem que nos vigiar para que a gente também não caia nesse pecado, para que a gente também não deslize, para a gente também não cair. Amém? Romanos 10:9 também tem uma referência sobre o pecado, sobre confessar o pecado. Romanos 10:9 até o 10, versículo 9 e 10. Pode abrir aí, se você ou anotar a referência, para depois você estar lendo e meditando na palavra. Amém? E Romanos 10:9, 10 fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Tá vendo?
Então, o confessar não é somente o pecado, né? O confessar não é somente você chegar e falar dos seus erros, falar. Romanos também fala aqui que a gente devemos confessar que a gente tem o Senhor Jesus como nosso Salvador, como aquele que veio em carne, enviado por Jesus, enviado por Deus Pai, nosso Abba Pai, foi enviado por Ele. E a gente crê que realmente Ele veio e ressuscitou dentre os mortos. Então, tudo isso, se a gente confessar com a nossa boca, isso nos será para salvação, né? Essa confissão nos dará sustentação na salvação, porque a palavra diz: se creres, será salvo, né? Então, e se você confessa, isso é um sinal de que você crê, isso é um sinal de que você realmente está ali confessando, que você crê, que você acredita, que você está firme nessa verdade de que o Senhor veio, que Jesus veio, que morreu e ressuscitou, tá bom? Então, se você confessa isso, isso é para a nossa salvação. Porque se nosso coração crê para a justiça, a nossa boca também confessa a respeito da salvação. E, por último, uma última referência aqui, eu quero estar trazendo, está aqui em Mateus 10, 32, 33. Ou anota ou abre sua Bíblia para a gente poder estar conferindo juntinhos aqui. Amém? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Amém? Então, eu disse que a confissão não é somente para pecado, né? A confissão também é para nós firmarmos um compromisso, que nós cremos em Jesus, que Ele é nosso Salvador, que Ele nos salvou, que Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita de Deus Pai e que Ele vai voltar para nos resgatar. Então, a nossa boca tem que declarar, tem que confessar a verdade de Jesus, confessar a verdade que foi feita por nossas vidas também. Então, se a gente ficar só crendo no silêncio, no oculto, as pessoas não vão saber. Jesus também não tem como estar confessando nós diante do Pai. Ele só vai declarar e confessar aqueles que declaram abertamente: eu sou, sim, lavado no sangue do Cordeiro. Ele morreu por mim, ele me ama, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele é justo, ele é misericordioso. Então, a gente confessar Jesus e a sua benignidade, a sua bondade diante das pessoas, vai fazer com que Jesus também nos confessa diante do Pai. Amém? Passando agora das referências bíblicas que a gente trouxe, foi bastante a referência, trouxemos aqui tanto para a confissão de pecado, quanto para confessarmos a verdade do nosso Senhor em nossas vidas. Vamos passar agora para frente, vamos andar aqui, porque senão a live vai ficar comprida, né? Nesses versículos destacam então a importância da confissão dos pecados diante de Deus, bem como a confissão compartilhando com outras pessoas, né? Com outros crentes, com outros irmãos, igual foi falado, né? Da gente confessar uns aos outros para podermos orar também uns com os outros. Eles também enfatizam o perdão, né? Então, quando você confessa, automaticamente a confissão está ligada ao perdão. É o perdão e a salvação. Então, Deus nos perdoa se nós perdoamos aquele que nos ofende. Então, tá vendo que a pessoa, quando confessa, quando te pede perdão, então tá tudo muito ligado, a confissão com a liberação do perdão e a salvação. E a confissão de Jesus
sobre nós com o Pai. Então está tudo interligado nessa parte de confissão, perdão, salvação. Amém? Porque a salvação vem através da confissão e do arrependimento sincero. Ao admitir, a confissão tem o poder de transformar quando se trata de libertação pessoal. Então, às vezes, a pessoa não confessa e fica guardando aquilo, e aquilo acaba se tornando uma ferida na alma da pessoa. Aquilo acaba, como diz, carrega por anos uma culpa, por anos vai carregando aquela não confissão de pecado, aquele pecado, e acaba abrindo uma porta, acaba fazendo uma ferida na alma, e aquilo traz consequências e oportunidade para que o inimigo haja na nossa vida. Amém? Ao admitirmos e compartilharmos os nossos erros, fraquezas e pecados com alguém de confiança, podemos encontrar alívio emocional e espiritual, né? Então é o que eu te falei, se a gente carrega aquele peso, carrega o pecado, aquilo vai nos trazendo morte para a alma, vai trazendo dor, sofrimento, um peso, coisa que a gente não precisa, né? Carregar. Agora, se a gente confessa, se a gente expõe, se a gente confessa ao Senhor, confessa a alguém, automaticamente a gente se sente aliviado, a gente se sente limpo novamente, podemos chegar diante do Senhor sem reservas, né? Porque confessamos o nosso erro, pedimos perdão, nos arrependemos e chegamos diante dele. A confissão nos permite liberar o peso da culpa, como eu disse, né? A gente não carrega mais aquela culpa. Nos ajuda a aprender com os nossos erros, porque quando erramos uma vez, nós tomamos o cuidado para não nos cairmos de novo, não deslizarmos no mesmo pecado. E até outros nos ajuda a controlar, a não cair em outros pecados que nos lembram a estes, né? Então, a gente começa a ficar mais vigilante, a gente começa a ficar mais atento, a vigiar mais, né? Então, a confissão ela nos permite liberar esse peso de culpa, nos ajuda a aprender com os erros, nos dá a oportunidade de buscar o perdão e a reconciliação. Porque às vezes quando a gente por causa de alguma coisa que aconteceu, a gente fica ali afastada de alguém. Então, quando a gente perdoa, a gente confessa, a gente perdoa, há uma possibilidade de reconciliação com essa pessoa, há uma possibilidade dessa pessoa voltar a ter convívio com a gente voltar a ter convívio com essa outra pessoa, tanto com nós mesmos quanto com os outros, né? Então, às vezes estamos nos privando de estar na presença de alguém por causa que não confessamos, não pedimos perdão. E se a gente confessa e pede perdão, Deus é suficiente, Espírito Santo é suficiente, maravilhoso para poder estar fazendo novamente ali a reconciliação com a pessoa. Amém? Quando nos libertamos da vergonha, do pecado e do segredo, abrimos espaço para o crescimento pessoal. Igual eu falei, né? A gente libera a culpa, a gente para de carregar aquele peso e isso passa a nos trazer crescimento espiritual. A confissão, ela nos faz crescer. Ela não, porque se a gente não confessa, a gente fica remoendo no pecado, fica carregando aquele pecado. E se você não guarda aquele pecado, já confessou, já se arrependeu, já recebeu o perdão, já se perdoou, você está livre para poder estar crescendo. Então, traz crescimento pessoal, traz crescimento espiritual para a gente, né? A gente passa a buscar mais a presença de Deus, a gente busca mais a palavra e a gente vai crescendo tanto pessoalmente quanto espiritualmente. E a confissão nos permite enfrentar nossos problemas frente a frente e buscar soluções, né? Por quê? Porque... Tava com um negócio pendurado aqui, deixa eu tirar aqui. Por que a confissão, ela nos ajuda, permite que a gente enfrente os nossos problemas de frente a frente? Porque se a gente erra, a gente vai, pede o perdão,
o Senhor nos perdoa, a gente arrepende, a gente sacode a poeira, a gente tenta não errar novamente, a gente busca vigiar mais a não errar. Então, os problemas passam a ser menorzinhos, né? Passa a ficar pequenininhos diante dessa situação. Nós passamos a ver o problema de uma forma diferente, porque às vezes o problema é pequenininho, a gente vê ele grandão. E quando a gente está ali posicionado em relacionamento com o Senhor, porque eu disse que a confissão nos traz um relacionamento, a gente busca mais o Senhor, a gente fica mais íntimo dele, o relacionamento fica mais estreito. Aí a gente começa a conhecer o tamanho do nosso Pai, o tamanho do nosso Deus, o tamanho da misericórdia dele, né? Então os problemas começam também a ficar pequenos quando você começa a ver o tamanho do Deus, o tamanho do nosso Pai, não é mesmo? Então, a confissão nos permite enfrentar esses problemas de frente a frente e buscar soluções, a não ficar com medo desses problemas, e sim nos posicionarmos em Cristo Jesus, no Pai, e buscarmos, né? Também nos ajuda a desenvolver um senso de responsabilidade pelos nossos atos e a tomar medidas para evitar repetir os mesmos erros. Já falamos a respeito disso, né? Que a gente começa a ficar mais vigilante para não errarmos novamente. E o senso de responsabilidade é quando eu disse que não é porque você confessou o seu pecado, não é porque você se arrependeu, que Deus te perdoou, que você orou ali com o irmão e que você confessou com o irmão, que não pode haver consequência. Poderá sim, porque cada erro, cada pecado pode ter uma consequência que você vai ter que lidar com essa situação mais adiante. Mas você já estará ali firme, fortalecido, tanto na presença do Senhor, quanto no relacionamento e quanto em posicionamento também a respeito do que vai vir, né? Porque você já vai estar posicionado em Cristo Jesus. No entanto, é importante ressaltarmos que a confissão deve ser feita com discernimento e cuidado. Como eu disse, com cuidado com quem que você vai fazer a confissão. Ver se realmente aquele irmãozinho vai estar correspondendo com com a sua confiança nele, depositada nele. Nem todas as situações exigem uma confissão pública, tá? Nem todas. Você não precisa estar todo dia ali, irmão, pequei de novo. Porque nós pecamos todo dia. A verdade é essa. Nós pecamos em pensamento, em ações, atitudes, em palavras. Então, todos os dias, não tem essa necessidade, todo dia você está ali, irmão, pequei de novo. Quando for meia hora, nossa, irmão, pequei de novo. Não é que devemos abrir caminho para o pecado toda hora. Mas vamos pecar todos os dias. Isso, de uma forma ou de outra, a gente acaba deslizando, acaba tendo algum tipo de deslize que pode entristecer, que pode nos mostrar que nós erramos, e isso é motivo de nós nos arrependermos todos os dias. Isso é motivo de nós nos chegarmos diante do Senhor em oração e arrependimento todos os dias. Porque quem não erra, quem não peca é somente Ele, somente Jesus, que veio aqui, não errou e não pecou hora nenhuma. Porque nós, enquanto estivermos aqui, vivendo neste mundo, nós iremos errar e pecar. Mas cada dia menos, cada vez mais vigilantes, cada vez mais posicionados na nossa luta para errarmos menos. Amém? Então, nem todas as situações você tem que estar ali buscando o irmão toda hora para poder confessar, fazer uma confissão pública ou uma divulgação de informações pessoais, sensíveis. Então, às vezes, acontece tudo quanto lá, você vai contar para o irmão. Não, nem sempre. É igual eu disse, o Espírito Santo vai te direcionar. Esse pecado, busca um irmão para você, está confessando ele, para ele poder estar te ajudando em oração. Porque há pecados que a gente vai precisar da oração do irmão, vai precisar ali da exortação do pastor, para podermos nos posicionarmos, nos alinharmos. Sozinhos, às vezes, a gente não vai conseguir, dependendo do pecado.
Por isso que eu falo que o Espírito Santo ele vai estar te direcionando para o tipo de pecado que você vai ter que falar ali para o irmão, buscar o irmão. Nos outros pecadinhos que a gente peca todo dia, a gente confessa todos os dias para o Senhor, nos arrependendo verdadeiramente e evitando de estarmos ali repetindo esses pecados, tá bom? Porque é essencial escolher uma pessoa de confiança, como eu já disse, né? É um amigo próximo, um conselheiro espiritual, que é o pastor, que é o presbítero, o diácono, dependendo da denominação que você frequenta, cada um tem um nome, né, chamado, mas são todos ali preparados para poder estar te ajudando em oração e aconselhamento. Amém? Vamos passar agora para a próxima. Quando confessamos nossos pecados, eu também citei isso, né? Quando confessamos nossos pecados, o diabo perde o controle e o domínio sobre nós. É o que eu falei, a gente acaba fechando ali as brechas, a oportunidade dele estar usando desse pecado, do que a gente está ocultando, do que a gente está guardando contra nós. Então, se você confessa, você tira toda a arma dele, desarticula ele, porque ele não vai poder mais te usar isso, porque você já confessou, Deus já te perdoou, você já foi lá no irmãozinho, já confessou, ele já orou por você, ele está ali orando com você, então ele não vai poder usar isso contra nós, contra quem confessa o pecado. Tem tipos de confissão, tá, gente? Existe a confissão religiosa, que é a que a gente está falando aqui neste momento, que é o ato da gente estar expressando o arrependimento, a busca de perdão perante a autoridade, que é o pastor, que é o presbítero, né? O apóstolo. E essa confissão é comumente praticada em muitas tradições religiosas, como meio de reconciliar com Deus e com a comunidade. Então, tem pecados que a gente vai precisar pedir perdão para o irmão ali, e isso vai gerar uma reconciliação nova, ou não, ou necessariamente não, mas é sempre bom estar aberto a estar reconciliando, né? Não é que você vai estar ali totalmente restaurado, tudo. Pode ser que o Espírito Santo faça isso e isso vai ser maravilhoso, mas existe coisas que às vezes você vai estar liberando o perdão, você vai estar confessando, vocês vão estar ali reconciliados, mas não necessariamente você vai ter que ficar ali o tempo todo como era antigamente, tá certo? E a reconciliação com Deus, isso é necessária, porque se nós não perdoamos uns aos outros, Ele não vai nos perdoar. E se a gente não confessa os nossos pecados, a gente vai estar ocultando isso dele, mesmo sabendo que Ele já sabe e que Ele espera que nós declaremos isso com a nossa boca. Então, tem a confissão religiosa e temos a confissão terapêutica. É um processo de compartilhar informações pessoais e emocionais com um terapeuta ou um conselheiro, visando a cura e o crescimento pessoal. Essa confissão pode ajudar a liberar emoções reprimidas, compreender padrões de comportamentos e encontrar soluções para os problemas. Então, aquela pessoa, às vezes, que está ali com as emoções comprometidas, passando por um processo ali de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Então, geralmente, é esse tipo de confissão que é feita para os terapeutas, né? Você vai se contando o que é que está fazendo que você sinta daquela forma, quem está trazendo, às vezes é uma pessoa que está te oprimindo, às vezes é uma pessoa que está lhe trazendo algum tipo de opressão sobre você e causando
essa depressão, essa síndrome do pânico, essa ansiedade. Então, quando você confessa com o terapeuta ele vai estar ali juntamente com você, achando saída, achando uma solução para poder tratar isso. Tem a confissão legal. A confissão legal é o ato de admitir a responsabilidade por um crime. Às vezes a pessoa comete um crime e ela vai fazer essa confissão legalmente, diante do juiz, diante do delegado. Então, isso é perante a justiça, tá bom? Essa confissão legal é perante a justiça. É uma confissão que é feita em contexto legal. Então, tem um advogado, tem um escrivão, tem um juiz, então, é todo ali dentro do meio legal mesmo. Então, eu quis trazer isso só para você ter consciência dos tipos de confissão que existe. E todas elas são necessárias ser feitas. Então, essa da confissão legal, ela vai trazer consequências legais, né? Você vai confessar e, como eu disse, vai ter uma consequência ali ou não, dependendo do caso, dependendo do que foi feito. E tem a confissão pessoal. A confissão pessoal, ela envolve compartilhar segredos, erros, falhas com uma pessoa de confiança, com um amigo próximo ou um membro da família. Essa confissão pode ter o objetivo de buscar apoio, conselhos, simplesmente encontrar um alívio emocional ao compartilhar essa carga pesada com alguém, essa carga que você carrega ali pessoalmente, que é sua, né? Então é onde é a importância de você ter uma companheira, um amigo de confiança, alguém da família, que você pode se abrir, que você possa estar passando, estou passando por isso, a situação está tão difícil, tal. Então você confessa ali a situação que você está passando naquele momento e a pessoa pode estar trazendo ali um aconselhamento, pode estar trazendo uma solução, pode estar te dando a luz a respeito daquilo que você está passando. Amém? Tem as formas de confessar, né? Que eu já disse, que é a verbal ali, que a gente vem e chama o presbítero, o pastor, ou essa pessoa, igual todas essas outras formas de confissão, também elas podem ser verbalmente, que é a mais utilizada quando você declara, fala com sua boca, e é a mais eficaz, porque quando você declara com sua boca, o mundo espiritual ouve, as pessoas vê que está saindo de você mesmo, então não tem erro, né? Então essa confissão, ela é fidedigna, é uma confissão real, sua mesmo, porque você está declarando com a sua própria boca. Então você confessa esse pecado, essa iniquidade, a transgressão, verbalmente para uma pessoa que é ofendida, né? Ou que você precisa pedir o perdão, ou para Deus mesmo, ali no seu quarto, declara em voz. Então, quando você confessa para um irmão em Cristo, para um pastor, para um amigo, então, para o juiz, então, é a declaração verbal. E tem a confissão escrita, que você também, que é usada também, que você pode estar fazendo essa declaração escrita. Então, quando você vai passar para um seminário você preenche mapeamentos, você começa a colocar ali, às vezes eles te dão uma folha e falam para você escrever os sentimentos que você tem de raiva, alguma pessoa que você nutre raiva, ressentimento, mágoa. Então, eles vão te dar uma folha ou um mapeamento só para você estar ali listrando. Então, isso é um tipo de confissão escrita. Você pode também fazer uma confissão escrita judicialmente. Você pode ir ao próprio punho ali, fazer essa declaração. Geralmente, quando você fala verbalmente, o escrivão está ali digitando, redigindo tudo, e depois ele vai te dar isso para você estar assinando. Porque além de você ter falado, você está escrevendo que aquilo tudo foi você quem falou, tá bom? Então, são essas formas de confissão, que são verbal e são escritas. E
Então eu trouxe assim, um apanhado sobre a confissão que, além de ser algo que nos liberta, algo que nos traz, nos leva para um relacionamento mais íntimo com o Senhor, é uma disciplina que nós devemos aplicar na nossa vida de cristão, na nossa vida com o Senhor. Então, o cristão que não confessa, o cristão que não confessa para o Senhor e nem para o seu pastor e nem para um membro, para um crente, para um amigo, ele está ocultando e está guardando munição para que o inimigo venha estar utilizando isso contra você, tá bom? Então, o apanhado de hoje, o nosso estudo de hoje é sobre a confissão. Eu trouxe só assim realmente o mais básico aqui, só para a gente ter um conhecimento não muito profundo, mas para você ter ciência da importância da confissão na nossa vida, o que causa as consequências de não confessar e os benefícios também dessa confissão. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, da palavra que a gente trouxe aqui, está na palavra, e eu quis trazer uma explicação sobre o que isso que está sendo citado na palavra, para que a gente tenha um entendimento da necessidade da gente estar aplicando isso na nossa vida de cristão, da gente estar aplicando isso na nossa vida continuamente, principalmente ali, quando a gente passa para dentro do quarto, fecha a porta e abre o nosso coração em arrependimento para o Senhor. Tá bem? Eu quero te agradecer. Você que está aqui no canal pela primeira vez e não está inscrito ainda, eu quero te convidar, se inscreva. Se inscreva agora para você não esquecer. E já clica aí no sininho para você ser notificado, para você, toda vez que a gente colocar um vídeo ou entrar ao vivo, você ser notificado, avisado que a gente está aqui com assuntos referentes à palavra do Senhor, com palavras que o Senhor às vezes nos entrega para poder compartilhar com vocês. Amém? Então, mulheres abençoadas, tenham todas uma boa tarde e vocês estejam guardados na bênção do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todas vocês. Amém? Beijo.